Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Vamos iniciar nossa aula copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda mostra e muitos de vocês já sabem, hoje é o nosso último dia de aula de português. Então, corrigiremos todas as atividades que tem para corrigir, encerraremos o uso do nosso livro de língua portuguesa e também vou trazer para vocês a atividade avaliativa que vocês já receberam, mas tirando as dúvidas da atividade avaliativa e assim fazendo uma revisão do conteúdo. Vocês já receberam um roteiro de vocês? Eu trouxe aqui apenas como lembrete, interpretação de texto. Temos o nosso paradidático e principalmente o cordel, que foi o gênero textual que a gente estudou na quarta etapa. Para a gramática temos alguns conteúdos, verbo, sujeito, predicado, advérbio, preposição, interjeição. E na ortografia também o A com H e acento e o A. Temos o porquê, porquê, porquê e porquê. Mal com L, mal com U. Por, com e sem acento. E onde ou aonde. Então, esses são os conteúdos da atividade avaliativa de vocês, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco essa atividade, tá? Antes, vamos começar corrigindo a atividade, as nossas últimas atividades do livro. E vamos começar pela página 295, que fala do conteúdo interjeição. Já revendo um pouquinho esse conteúdo, a gente sabe que a interjeição, as interjeições são palavras que expressam emoções, sentimentos, e vimos que o livro traz várias. E vamos começar corrigindo aqui a primeira questão, que pede justamente: circule as interjeições e assinale o que elas expressam. A primeira frase: eba, minha avó fez brigadeiro para mim. A interjeição aqui é o eba e ele expressa alegria. B. Psiu, o bebê está dormindo, não faça muito barulho. A interjeição aqui é o psiu, que vocês vão circular, e ela traz a ideia, expressa a ideia de silêncio. C. Eita, alguém derrubou o bolo no chão. A interjeição aqui é o eita e indica surpresa. D. Muito bem, Aninha. Você foi a campeã do concurso da sala. Muito bem é a interjeição e expressa a ideia de estímulo. A segunda questão: encontre no diagrama 5 interjeições e complete as frases com elas. Temos aqui as interjeições, todas estão na horizontal. Vocês procuram aqui e eu vou completando as frases para a gente saber quais são essas interjeições que vocês vão precisar achar aqui no diagrama. Temos no item A: parabéns, feliz aniversário, Luana. Item B: socorro, preciso de ajuda. Item C: oba, vou encontrar meus primos no Natal. Item D: ufa, consegui chegar a tempo. E o item E: tchau, Patrícia, amanhã nos veremos. Passando a página 296, terceira questão diz assim: leia a tirinha a seguir. Snap, ai, snap, ai, snap, ai. Mais uma. Snap, ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para ratos. Item A:
No primeiro e no terceiro quadrinhos, um personagem que não está representado na cena tem suas falas reproduzidas. Que personagem é esse? O personagem John. B. O que esse personagem parece estar fazendo, considerando os balões de fala e o pensamento da tirinha? Bem, John está se machucando com as armadilhas para rato que foram colocadas pela casa. C. Nos balões do primeiro quadrinho aparecem 3 interjeições. Que sensação essas interjeições expressam nessa situação? Aqui a interjeição que aparece nos quadrinhos é o ai, e ela expressa dor. Quarta questão. Escreva frases utilizando interjeições que você usaria nas seguintes situações. Aqui é uma resposta pessoal, mas eu trouxe sugestões, tá bom? Item A. Ao entrar em uma festa surpresa para você. Imagine que você entrou numa festa surpresa, o que você diria? Nossa, não acredito que vocês fizeram uma festa para mim. B. Ao abrir uma caixa que estava vazia. Puxa, pensei que era um presente para mim. Item C. Para celebrar o gol do seu time preferido. Viva! Esse é o campeão. D. Ao atender o telefone. Alô, quem é? Item E. Para mostrar a alguém que não gostou de algo que lhe disseram. Nossa, isso me magoou muito. Aqui são apenas sugestões, talvez você tenha escolhido outras frases, certo? Quinta questão. Novamente com sugestões. Complete a cena a seguir com as interjeições que considerar mais adequada. Então, eu vou lendo aqui para vocês o que foi que eu coloquei como sugestão dentro dessas frases. Oi, Aninha, quanto tempo? Oi, eu estava visitando meus avós no Tocantins. Nossa, muito! Opa, que legal, você se divertiu? Talvez minha família viajem também. Tenho certeza que vai dar certo. Oxalá. Ok? Então, essas são as respostas que eu trouxe, mas você pode colocar outras interjeições que também façam sentido dentro desse contexto, tá? Agora, vamos para a página 298. Primeira questão. Complete as frases com onde ou aonde. Depois, responda as perguntas oralmente. A parte da resposta às perguntas oralmente é pessoal. Mas aqui, o item A. Onde você mora? B. Aonde você vai depois que sai da escola? Item C. Aonde você costuma ir aos domingos? Lembrando que o onde e aonde, eles estão sempre relacionados ali ao verbo. Se ele dá uma ideia de um local parado, é onde. Se ele dá uma ideia de movimento, é aonde. Agora, segunda questão, agora na página 299. Escreva perguntas usando onde ou aonde para as respostas a seguir. Veja o exemplo. Aqui também é pessoal, mas eu trouxe algumas sugestões. O exemplo a resposta seria: papai estacionou o carro na esquina. Que pergunta eu poderia fazer? A sugestão aqui é: onde papai estacionou o carro? Item A. A resposta, que você vai precisar fazer uma pergunta, a resposta é: estou levando meu cachorro ao veterinário. Observem que a ideia de movimento, ele está levando. Então, aonde você está levando seu cachorro? B. Eles esconderam atrás da porta. Não há ideia de movimento, então eu vou utilizar o onde eles se esconderam. C. O jogo de futebol vai ser no campinho atrás da escola.
Tia, ainda vai acontecer, mas não dá a ideia de movimento, dá a ideia de um lugar parado, fixo, um campinho atrás da escola. Então, é onde vai ser o jogo de futebol. Item D, estou indo ao mercado. Ele está indo, olha, a ideia de movimento. Aonde você está indo? Item E, a resposta da pergunta. Você pode encontrar meu chefe naquela sala. O chefe está lá naquela sala, ele não está se movimentando entre as salas, ele está naquela sala. Então, não há ideia de movimento. Onde posso encontrar seu chefe? Ok? E a terceira questão tem respostas pessoais. Escreva uma frase usando onde e outra usando aonde. Lembrando que o onde dá a ideia de um local fixo e o aonde dá a ideia de movimento. Então, vocês vão escrever aqui as frases de vocês. Vamos começar a falar da nossa atividade avaliativa. Para começar, vou lembrar novamente para vocês a importância do cabeçalho. Sim, não deixem de escrever o nome completo de vocês, o número, a turma, porque quando você traz essas informações, fica mais fácil para a gente identificar de quem é aquela atividade avaliativa, o trabalho de correção é feito e a sua nota vai para você, porque o seu nome e a sua turma estão identificados da maneira correta, tá bom? Então, não deixem de preencher corretamente o cabeçalho. Agora, falando sobre a atividade avaliativa, sobre as questões, vocês já receberam, vocês já devem ter percebido que toda a atividade avaliativa, ela é de marcar, como vocês chamam, né? É uma prova objetiva. Então, ela possui 4 itens, cada questão tem 4 itens e você vai marcar apenas um. Tia, em todas as questões só tem um item correto? Isso mesmo. Em todas as questões, apenas um item é o item correto, ok? Então, são 10 questões, cada questão vale um ponto. Se você acertar as 10 questões, você tira um 10. Lembrando, eu não aceito questão em branco. Qualquer dúvida, a gente ainda tem um tira-dúvida semana que vem e você pode pedir a orientação da sua mãe, do seu pai, da sua professora de reforço, quem acompanha você na atividade. E pode assistir todas as aulas que a gente já tem aí disponível no YouTube, olhar no livro, pesquisar, só não venham com questões em branco, tá bom? Vamos começar falando agora sobre o texto e as questões da nossa atividade avaliativa. Vocês estão com a atividade de vocês em mão? Então, se você não pegou a sua atividade ainda, pause o vídeo e vai pegar, porque você já vai acompanhando a leitura comigo, tá bom? Já que vocês já estão com a atividade em mãos, vamos começar com o texto. O texto é um cordel, Ditados Populares de Abdias Campos. Vou ler aqui para vocês identificarem como é que é o formato aqui do texto cordel, porque ele foi colocado aqui na prova de vocês em 2 colunas, tá bom? Ditados populares. Quem vive a vida esperando, deitado em cima da cama, nunca levanta uma palha, nem o seu leite reclama. Este morrerá de fome, pois quem não chora não mama. 2 bicudos não se beijam, diz o dito popular. Como podem querer beijos se não tem como beijar? Bico com bico é difícil, difícil de se encaixar. Devemos ser vigilantes e nos manter sempre ativo. Quem espera sempre alcança, por este mesmo motivo. Seguro morreu de velho, desconfiado tá vivo. Antes tarde do que nunca, se a gente quer conseguir, tem sempre que acreditar naquilo que está por vir, e o que se quer chegará, e a espera irá sumir. Bem legal esse cordel, ele vem trazendo alguns ditados populares, inclusive o título é Ditados Populares por isso, né? E todos os ditados populares estão no texto identificado com aspas, mostrando que são ditados, né, que a gente já conhece, tá bom? Agora vamos às questões. Observem que as questões, elas são questões, como eu falei,
de itens, questões de marcar, como vocês falam, e tem item A, B, C ou D e só um desses itens está correto. Então, você vai marcar apenas um desses itens. Tia, eu posso marcar o item correto de caneta? Pode. Cuidado para não errar. Mas você pode marcar o seu item correto de caneta, mas pode também usar o lápis, tá bom? Só tenha cuidado que se você marcou um e depois vai marcar outro, essa questão vai ser considerada como errada, porque apenas um item está correto. Vamos lá, primeira questão. O texto pertence ao gênero cordel. Sobre esse gênero, é correto afirmar que... Então, aqui a pergunta é sobre o gênero cordel. O que a gente pode dizer de forma correta sobre o gênero cordel? Temos 4 itens. É um gênero popular exclusivo da região sudeste do Brasil? B. Não apresenta linguagem informal nem regionalismo? C. É apresentado em versos e possui rimas? D. Possui uma estrutura textual que apresenta parágrafos? Qual desses itens é o item correto? Você vai marcar apenas um desses itens. Segunda questão. O que o cordelista quer dizer com a expressão do ditado popular quem não chora não mama? Então, o que significa a expressão quem não chora não mama? Será que essa expressão significa A. Que os adultos precisam chorar para conseguir o que querem? B. Quem fica só esperando e não toma uma atitude não consegue o que quer? C. Que os bebês choram muito quando estão com fome? Ou D. É melhor esperar e ver o que acontece sem precisar tomar nenhuma atitude? Então, qual desses itens está correto? Você vai marcar apenas um. Terceira questão. Os cordéis são publicados em folhetos simples que são expostos para a venda, pendurados em cordões ou barbantes. Chamam a atenção de quem passa por perto, principalmente pelas ilustrações apresentadas na capa. Como é chamada a técnica comumente usada para essas ilustrações? Então, na nossa aula de cordel, a gente aprendeu que existe um nome para a técnica de ilustrações das capas dos cordéis e é ela: aquarela, carimbo, gravura de cordel ou xilogravura. Você vai marcar um dos itens que corresponde à resposta correta. Vamos passar à frente, questão número 4. Cada ditado popular apresentado no texto expressa um sentido diferente. Qual é a ideia central do ditado popular quem espera sempre alcança? Então, qual é a ideia desse ditado? É A. Paciência. B. Atitude. C. Perdão. D. Saudade. Qual é a ideia que esse ditado ele diz? Quem espera sempre alcança. Você vai marcar apenas um item que é o correto. Quinta questão. Pessoas com temperamentos ou personalidades iguais ou muito parecidas costumam se desentender. Marque o item que apresenta um dos ditados citados no texto que concorda com a afirmação citada. Então, um dos ditados do texto concorda com essa afirmação aqui, ó. Pessoas com temperamentos ou personalidades iguais ou muito parecidos costumam se desentender, ou seja, costumam não se dar muito bem. Qual desses ditados tem essa ideia? A. Quem não chora não mama. B. Dois bicudos não se beijam. C. Quem espera sempre alcança. Ou D. Antes tarde do que nunca. Você identifica e marca um dos itens. Apenas um está correto. Sexta questão.
Podemos identificar as conjugações do verbo por sua terminação. As 3 conjugações do verbo são primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Marque qual das opções abaixo apresenta apenas verbos de segunda conjugação. Aqui a gente já entra no conteúdo de gramática e você vai identificar dos itens quais verbos são apenas de segunda conjugação. Item A, sorrir e cantar. B, cantar e falar. C, sentir e mentir. Ou D, escrever e pôr. Qual tem que os 2 verbos pertencerem à segunda conjugação? Qual dos itens está correto? Só há um item correto nessa questão, você marca. 7ª questão. Marque a frase em que o verbo levantar se encontra no modo subjuntivo. Lembrando que existem 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é aquele que você dá uma ideia de certeza. O verbo, ele apresenta uma ideia de certeza, algo ali, que realmente aconteceu, o que vai acontecer, não há dúvidas. O modo subjuntivo, que é o modo que a questão vem falando, ele dá uma ideia de incerteza, de possibilidade, de que para aquilo acontecer depende de uma outra coisa. E o modo imperativo, que é o que estava faltando falar, né? O modo imperativo, ele expressa uma ideia de ordem, de pedido, de convite, ok? Então, qual dessas frases traz a ideia do modo subjuntivo? Ou seja, a ideia de algo que supostamente vai acontecer, que não há ainda uma certeza, que talvez dependa de uma outra coisa para acontecer. É em qual dessas frases? Vamos ver as 4 frases aqui. A. Ele já levantara quando você saiu. B. Quando eu levantar cedo, não chegarei atrasado. C. Levante-se cedo para não chegar atrasado. E D. Ele levantava cedo e saía. Então, o verbo levantar está aqui dentro de cada um dos itens, onde ele apresenta a ideia de modo subjuntivo. Você vai ver aqui, dentro dessas que levantar, onde é que ele apresenta a ideia de modo subjuntivo. Ok? Agora vamos para a 8ª questão. Marque o item que corresponde à resposta que completa as frases corretamente. Então, temos 4 frases com lacunas e você vai precisar completar corretamente. A primeira frase. Ele mal chegou e já saiu. Esse mal chegou aqui é mal com U ou mal com L? 2. Escolhi pôr mais açúcar no café. Esse pôr aqui é pôr com acento ou sem acento? Última. Há 2 meses ele viajou. Esse há 2 meses aqui é A com H e acento ou é A? Só a letrinha A. E a 4ª frase. Não sei onde ou aonde ele está. Depois que você completa essas 4 lacunas, você vai encontrar um desses itens que responde corretamente a cada um desses aqui. Tia, acontece que não tinha o item aqui. Eu respondi, mas não achei o item. Se isso acontecer, provavelmente você se confundiu em alguma das frases. Procure que sim, um desses itens está correto. 9ª questão. Marque o item que completa corretamente a frase. Queria saber por que você não veio ontem. Lembrando que aqui você vai utilizar um dos 4 porquês. Cada um dos porquês estão aqui no item. Porque junto
sem acento, o porquê separado sem acento, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. Qual deles preenche corretamente essa frase? Queria saber por que você não veio ontem. 10ª questão. Advérbio é uma palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, dando ideia de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação ou dúvida. Qual é a ideia apresentada pelos advérbios destacados na frase? Ícaro certamente estudou muito para a prova hoje, assim como seu amigo. Então, nós temos aqui o advérbio certamente, o advérbio muito, o advérbio hoje e o advérbio assim. Qual é a ideia de cada um desses advérbios? Você vai ter que identificar. Certamente, é um advérbio que indica tempo, modo, lugar, intensidade, causa, oposição, afirmação. Muito, hoje, assim. Dentro de cada um desses, você vai encontrar qual é o item correto. Lembrando novamente que apenas um item é correto em cada uma das questões, tá bom? Qualquer outra dúvida relacionada à atividade avaliativa, podem entrar em contato comigo no plantão Tira Dúvidas. E a gente pode reler cada questão e tirar dúvida de cada uma das questões, tá bom? Então, aguardo vocês no plantão Tira Dúvida. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!